Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. A nossa equipe de produção separou uma matéria dos nossos repórteres nossos repórteres internacionais diretamente do Brasil, da Suprema Corte Brasileira, para trazer uma excelente notícia para as mulheres, ok? Bom, pessoal, vocês sabem que eu não faço edição, que eu não faço corte, eu não tenho vaidade. Se vocês criarem canal, coloque aqui nos comentários, me mandem e-mail para eu inserir o canal de vocês na lista de sugeridos. Sugiro a vocês que deem uma passada lá na lista de sugeridos. Tem outros assuntos também para sair um pouquinho do tópico mulheres, né? Não tem vaidade, se eu falar alguma coisa com palavras trocadas é porque eu não tenho pauta. O raciocínio é mais rápido que a fala e nós estamos na era da doença nova, que é síndrome do pensamento acelerado, né? A gente pensa demais. Bom, eu vou falar a notícia, vou comentar com as minhas palavras, especificar os efeitos disso, e depois vamos ver aqui se eu leio a matéria, se não ficar muito desgastante, mas eu vou deixar a matéria na descrição para vocês, tá? Bom, o assunto vai ser previdência privada. Saibam que vocês agora vão receber menos da previdência privada ou vão ter que contribuir com mais. Por quê? Por causa das mulheres. É isso mesmo. Como se não bastasse o sistema público, elas trabalharem menos, agora a idade mínima é 62 anos para mulher e 65 anos para homem, no privado isso também foi alterado. Bom, investimentos sobre previdência privada, eu já falei um podcast sobre investimentos, ficar rico, sair do Brasil, minimalismo, então eu me reporto lá sobre a minha opinião sobre previdência privada, que em síntese para mim é uma furada, eu acho que é um péssimo investimento, ainda sob aqueles argumentos de dedução do imposto de renda, ainda sob os argumentos que o empregador contribui com parte igual, mas na verdade normalmente é um pilantra que administra lá o caixa, ele vai fazer falcatrua, que a gente está cansado de ver notícias disso, e não adiantou nada a empresa pagar igual a você. Eu acho que o melhor dinheiro é o dinheiro que está na mão da gente, aquele que tem liquidez, ok? Bom, o que acontece? O STF decidiu que, em repercussão geral, o que significa? Para ser aplicados em todos os processos no Brasil. Ou seja, sempre que isso chegar ao judiciário, né, o juiz vai ter que decidir dessa forma, se ele não decidir, o tribunal local vai reformar e pode até chegar no STF para dizer que está descumprindo uma tese de repercussão geral. Mas vamos lá, isso a parte processual não importa muito. Digamos que uma mulher, que um estatuto de uma previdência privada, essa previdência privada pode ser de estatal, como a Funcifo, ou melhor, Funcef, mas vocês entenderam a brincadeira. A Petros, a do Banco do Brasil, qual é mesmo? Enfim, Prev, esqueci do Banco do Brasil, mas enfim, Prev alguma coisa, enfim. Vocês sabem, vocês comentem, coloquem embaixo nos comentários. Digamos que a previdência, ou até a previdência do teu banco lá, que você faz lá com o teu gerente, não precisa ser necessariamente de estatal, pode ser de empresa privada, como pode ser a previdência de banco. Claro que tem o PGBL, VGBL, não vou entrar nessa discussão. Enfim, digamos lá que o estatuto ou o contrato, né, o estatuto diga que o homem, ao contribuir com 30 anos, ele passa a receber 80% de complementação do que ele recebia na ativa. E a mulher, aos 25 anos de contribuição, passa a receber 70% de complementação do valor que recebia anteriormente a aposentadoria. O que o STF entendeu? Que não pode fazer essa discriminação com as mulheres, que elas têm que receber a mesma coisa que os homens, ainda que elas tenham contribuído menos, ou seja, elas contribuíram com 25 anos, ao invés de receber 70%, elas vão receber os 80% que o homem recebe contribuindo com os 30 anos.
Na prática, o que isso vai ser feito? O que vai acontecer? Ou você vai contribuir mais para compensar, porque o Fundo de Previdência, que é uma das caixas pretas do Brasil, um dos governantes do Brasil são os fundos de previdência, quem tem o controle disso, a gestão disso, enfim, que o Estado intervém bastante. Ou ele vai aumentar a contribuição para que isso haja uma compensação, ou vai reduzir o valor do seu benefício. Por quê? Porque não tem como se fabricar dinheiro. Então, se existe uma reserva atuarial, se tem os custos de administração, os custos das reservas dos fundos de previdência, isso vai ser imputado nos cálculos para que você receba menos no futuro ou que você contribua mais no presente. Ok? Eu acho que uma solução para isso é simplesmente os fundos de previdência fazerem uma reforma nos seus contratos ou estatutos, atribuindo a mesma idade e o mesmo percentual para as mulheres. Aí só falta o judiciário intervir novamente dizendo, não, para a mulher não pode ser 30 anos, para a mulher tem que ser 25, tem que ter 5 anos a menos. Agora, se na Previdência Pública a idade mínima, a diferença entre a idade mínima de homem e mulher para se aposentar por idade antes da a reforma constitucional de supressão previdenciária reduziu de 5 para 3 anos a diferença, por que o plano de previdência privada também não pode, no mínimo, igualar ou reduzir para 3 anos? Então, colocar a mulher com 27 anos de contribuição ao invés de 25 e o homem com 30 anos de contribuição. Né? Eu acho que a solução é essa, reformar os estatutos para fazer com que elas trabalhem mais para receber o mesmo benefício dos homens ou que reduza o tempo de contribuição do homem e o valor do benefício para ficar igual delas. Ou seja, coloca ali na balança e iguala as coisas. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Se o judiciário intervir novamente, provavelmente vai beneficiar as mulheres. Eu achei essa decisão um absurdo. Apenas 2 ministros discordaram dessa questão da equiparação, que foi o Gilmar Mendes, desculpa gente, o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio. Bom, agora eu já manifestei sobre o aspecto econômico, aspecto atuarial, aspecto jurídico. Eu vou ler aqui a matéria para vocês. Estou sem óculos, estou lendo através aqui dos nossos estúdios na tela do outro telefone. Então, se eu gaguejar alguma coisa aqui, me perdoem, tá? O titio aqui já está velho. Tempo menor de contribuição das mulheres não pode ser usado para diferenciar a complementação de aposentadoria. Em decisão com repercussão geral, o plenário concluiu que os planos de previdência privada devem se submeter à eficácia dos direitos fundamentais, especificadamente o da igualdade de gênero. Igualdade de gênero! A igualdade é o que a gente sempre fala, não é igualdade, é privilégio, né? Vamos lá. Notícias de 20 de agosto às 16h18. Mas eu recebi hoje no push, né, que eu tenho cadastro no e-mail das notícias. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cláusula de plano de previdência privada complementar, que estabelecer valor inferior do benefício inicial da complementação de aposentadoria para mulheres em razão do seu tempo de contribuição, viola o princípio da isonomia. Por maioria de votos, o plenário, na sessão virtual encerrada em 17 de agosto, negou o provimento ao recurso extraordinário RE 639138, com repercussão geral reconhecida, tema 452. Previdência complementar. A matéria chegou ao Supremo porque a Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF, ou seja, da Caixa Econômica Federal, recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em ação ajuizada por uma antiga funcionária da Caixa Econômica Federal, reconheceu afronta ao princípio da isonomia e invalidou cláusula contratual de previdência complementar que determinava a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da aposentadoria privada. O tribunal considerou que os planos de previdência privada devem se submeter às regras de ordem pública e que tanto homem
homens quanto mulheres contribuem sobre bases salariais idênticas. Assim, é razoável que tenham expectativa de receberem proventos suplementares em igual média. A FUNCEF alegava, no entanto, que o associado do sexo masculino, ao contribuir durante 30 anos, tem direito à aposentadoria proporcional no patamar de 80%, enquanto a associada do sexo feminino, com 25 anos de contribuição, tem direito a um patamar proporcional de 70%. Igualdade material. Ao proferir o voto condutor do julgamento, o ministro Edson Fachin observou inicialmente que há na Constituição Federal a distinção de requisitos para a aposentação de homens e mulheres, tanto no regime geral quanto no regime próprio dos servidores públicos. Nos dois casos, as mulheres são beneficiadas, vou repetir, beneficiadas com requisitos menos gravosos de idade e de tempo de contribuição, que, segundo o ministro, buscam minorar os impactos enfrentados por elas em razão da desigualdade de gênero, na vida em sociedade, no mercado de trabalho, em fatores que contribuem para este tratamento desigual. Fachin citou a remuneração inferior ao trabalho das mulheres e a falta de reconhecimento das tarefas de cuidado, geralmente desempenhadas por elas, ou seja, elas fazem melhor que os homens e recebem menos. Para ministro, as regras distintas têm o propósito de proclamar a igualdade material, não se limitando à igualdade meramente formal. Ponto. Dessa forma, a isonomia formal assegurada pelo artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que exige tratamento equitativo entre homens e mulheres, não impede a criação de regras mais benéficas às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis ao gênero masculino. Esfera privada. O ministro observou, isso é muito importante essa parte, hein, pessoal, porque isso aqui, essa questão da esfera privada, pode ser raciocínio jurídico para se aplicar a qualquer coisa. Esfera privada. O ministro observou ainda que o respeito à igualdade não é obrigação que se aplica somente à esfera pública. No caso dos autos, a controvérsia se refere ao regime privado de previdência complementar regulado pelo artigo 202 da Constituição. De acordo com Fachin, a relação da FUNCEF, com seus segurados deve se submeter à eficácia dos direitos fundamentais, especificadamente o da igualdade de gênero. A assegurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor. Vou repetir. Sendo irrelevante que contribua por tempo melhor. Vou repetir. A segurada deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor, afirmou. Ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que davam provimento ao recurso por entender que a adoção de percentuais distintos no cálculo de aposentadoria de homens e mulheres, em razão do tempo de contribuição, não representa inobservância ao princípio da isonomia. Tese. A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, cláusulas de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Ou seja, o que é irrelevante para o ministro Fachin significa o seguinte, que você homem, principalmente o Blue Pill, ou da geração Baby Boomer, se você, seu safado, você vai trabalhar mais agora, ou você vai receber menos, né? Bom, eu me reporto lá aqueles podcasts sobre investimentos, sair do Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em fugir para as montanhas, né? E é isso aí, pessoal.
Acho que não tem mais nada para comentar. Agradeço os comentários de vocês. A questão da rage vai ficar registrada aí nos comentários de vocês. O fato é que esse mesmo raciocínio, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que elas recebem menos que a gente. Eu nunca trabalhei com mulheres que recebiam menos que eu na mesma função que eu exercia. Nunca. Jamais. Isso jamais aconteceu comigo. Agora, se tem algum empregador bom aí que paga o dobro para o homem ou paga mais para o homem porque ele é homem, independentemente da produção ou do cargo, da função que ele exerce, esse empregador se reporta aí para a gente, vamos colocar aí na matéria para mostrar qual é o empregador que é bonzinho com os homens. Ok, pessoal? Vamos que vamos, grande abraço.